seja o nome do Senhor. E eu fiquei, irmãos, aleluia, orando, aleluia, buscando a presença de Deus. E perguntei, Senhor, mas que sentido o Senhor quer ministrar aos nossos corações, irmãos? E o Senhor, Ele expressou, aleluia, através da oração, através do louvor, irmãos, aleluia, que muitas das vezes a minha e a sua vida se encontra, aleluia, como os irmãos disse, cansada fisicamente, louvado seja o nome do Senhor, cansada espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós, irmãos, produzimos frutos na presença do Senhor, vem um adversário da nossa alma, irmãos, aleluia, para querer nos derrubar, para querer nos parar, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje o Senhor, aleluia, expressa ao meu e ao seu coração, louvado seja o nome do Senhor, que eu e você, irmãos, se quisermos, aleluia, alcançar a salvação da minha e da sua alma, se nós quisermos, irmãos, entrar na Nova Jerusalém, se nós quisermos, irmãos, pisar na rua de ouro, se nós quisermos, irmãos, cantar o hino da vitória, cear com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que continuar, aleluia, renunciando a nós mesmos, renunciando, irmãos, as nossas vontades, renunciando, irmãos, os nossos querer, louvado seja o nome do Senhor, e cumprindo o querer e a vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, aleluia. Irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seria tão fácil, irmãos, louvado seja Deus, se este caminho não fosse apertado e estreito. Seria tão fácil, louvado seja o nome do Senhor, se tudo pudéssemos fazer, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que eu e você temos um livre-arbítrio, louvado seja o nome do Senhor. E nós somos libertos, irmãos. Não somos escravos mais do pecado, não somos escravos mais deste mundo, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, o adversário da minha e da sua vida vem soprando, vem aqui arquitetando, louvado seja o nome do Senhor, que talvez seria mais fácil se eu e você, aleluia, fosse pelo caminho mais, aleluia, espaçoso, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa, irmãos, é certa na minha e na sua vida, aleluia, temos que continuar, aleluia, neste caminho a qual o Senhor tem nos ensinado, neste caminho, irmão, a qual o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado, para que eu e você venhamos caminhar, louvado seja o nome do Senhor. Não olhe, irmão, para a esquerda, não olhe, irmãos, para a direita, não olha para trás, aleluia, e se você também vê uma barreira na sua frente, louvado seja o nome do Senhor, olha para o alto de onde vem o seu socorro, aleluia, olha para o alto onde vem, irmãos, a salvação da sua alma, aleluia, porque muitos irmãos, aleluia, têm desistido deste caminho da graça, muitos têm abrido mão, aleluia, deste caminho, irmãos, a qual Deus prometeu para mim e para você, aleluia, e assim como, aleluia, nossa irmã Sofia louvou, aleluia, o Senhor, Ele vai cumprir na minha e na sua vida as suas promessas, Ele vai cumprir, irmãos, na minha e na sua vida, tudo aquilo que Ele tem prometido para mim e para você, aleluia. Mas se eu e você ouvir a voz do Senhor e obedecer aos teus mandamentos, e obedecer, irmãos, aleluia, os seus caminhos, aleluia, obedecer, irmãos, a sua palavra, aleluia. Irmãos, aquele jovem rico, louvado seja o nome do Senhor, ele achou que ele já estava no caminho, ele achou que ele já seria salvo, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele viu Jesus ensinando aos seus discípulos e aquela multidão, aleluia, ele disse para o Senhor Jesus: "Ó mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna?" E o Senhor Jesus disse para ele: "Amai a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, aleluia. Honrai o seu pai e a sua mãe, louvado seja o nome do Senhor." E ele disse: "Senhor,
Senhor, aleluia. Porque neste lugar, irmãos, tem graça, neste lugar tem vitória, irmãos. Neste lugar o Senhor realiza o impossível ao meu e ao seu favor, aleluia. Para que o nome dele continue sendo glorificado, para que o nome dele continue sendo exaltado, aleluia. Irmãos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que nós venhamos usar de sabedoria, irmãos, na presença do Senhor, aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, aleluia, é muito fácil, aleluia, nós abrimos a nossa boca e louvar a presença do Senhor. Quando o Senhor entrega um dom para nós, irmãos, é muito fácil abrir a nossa boca aqui e louvar, aleluia. Mas Jesus, ele conhece o mais íntimo, o mais profundo do meu e o do seu coração, aleluia. Glórias a Deus, ele conhece, irmãos, a mim e a sua alma, aleluia. Se tem algo, aleluia, da parte de Deus, aleluia, que impede a nossa vida de alcançar as bênçãos do Senhor, aleluia, e nós vamos negar a nós mesmos, irmãos, aleluia. A palavra do Senhor diz que se nós conversarmos ao Senhor, aleluia, e conversar, irmãos, aleluia, de todo o nosso coração, seremos perdoados, seremos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, aleluia, muitos vê nós, aleluia, de saia, aleluia, ou vê nós também no serviço, louvado seja o nome do Senhor, e acham, irmãos, que é fácil, louvado seja o nome do Senhor. Mas o difícil, irmãos, aleluia, é nós agradarmos a presença do Senhor. Quantos de nós queremos estar na nossa casa, deitado, até mesmo jantando, aleluia, com a nossa família, comemorando, aleluia, porque alguns deles, aleluia, ainda não são da presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor na minha e na sua vida, aleluia.